Como os senhores sabem, eu estou nessa casa para ser a voz daqueles que não podem falar. Eu tenho feito isso ao longo do tempo. Com bastante equilíbrio, respeitando o tempo da evolução espiritual dos senhores todos. Porque a vida é mais ou menos como uma escadaria que nós temos que ir subindo degrau a degrau. E cada degrau que nós subimos, nós vamos ter uma visão diferente do mundo. Porque quanto mais alto, é mais abrangente a vista, né? Nós podemos, então, olhar o mundo, o meio ambiente, os seres, os humanos, os animais, enfim, e o nosso papel nisso tudo, em todo esse conceito. Por essas razões que eu nunca trouxe aqui para essa casa discurso vegano, ainda que o veganismo seja a causa que mais cresce no mundo, numa velocidade assim assustadora. Florianópolis ainda está na pré-história do veganismo, porque não tem sequer um restaurante aqui no centro, né? Os que querem ser veganos até não podem. Eu, pessoalmente, não sou... Só um minutinho, depois eu dou um tempinho. Eu sou vegetariana porque não tem restaurante vegano. Bom, então, eu nunca trouxe discurso vegano. Porém, nessa última semana, 2 semanas atrás, esse assunto ele chegou a um dos eventos mais importantes, mais vistos, digamos assim, mais vistos do mundo ocidental, que foi a entrega do Oscar. Como vencedor do prêmio de melhor ator, o ator Joaquim Fênix, que é um militante da causa animal, que eu admiro há muito tempo, ele trouxe essa discussão para Hollywood, sendo vista por alguns milhões, se não 1 bilhão, de pessoas. Como é difícil que os senhores tenham ficado acordados, né, para assistir essa fala no meio da madrugada, nem eu fiquei, eu peguei depois, eu fiz uma tradução livre sobre o que ele fala. Então, ele se manifestou da seguinte forma, ele diz assim: não me sinto superior aos demais nominados porque compartilhamos o mesmo amor pelo cinema. Essa forma de expressão deu-me uma vida extraordinária, não sei o que seria de mim sem ela. Eu gostaria que que essa disputa e essa conversa paralela parasse, por favor. Retorna meu tempo. Mas o melhor de tudo foi ter dado a mim e aos demais atores a oportunidade de falar pelos que não têm voz. Penso muito em alguns temas que nos angustiem e que temos que enfrentar coletivamente. Às vezes até parece que cada causa não tem nada em comum com a outra, que são coisas muito isoladas. Mas quando nós falamos em igualdade de gênero, racismo, direito dos gays, dos índios e dos animais, nós estamos falando no mesmo. Nós estamos lutando contra a injustiça que é praticada contra todos esses coletivos. Lutamos pela contracrença de que um país, um povo, uma raça, um gênero ou uma espécie tem o direito de dominar, controlar, usar e explorar os demais com impunidade. Nós estamos cada vez mais desconectados do mundo natural e somos os culpados da visão antropocêntrica, egocêntrica, que nos coloca como o centro do universo, com o direito de saquear os seus recursos. Achamos que temos o direito de inseminar uma vaca e, quando ela dá à luz, roubar o seu bebê, apesar dos seus inconfundíveis gritos de angústia, e depois tirar o leite que seria dele para colocar no nosso café.
Nós custamos para entender isso porque nós tememos uma mudança pessoal que nos fará abdicar de alguns hábitos. Mas os humanos que são tão criativos, inventivos, engenhosos, que podem reverter esse quadro, se eles colocarem a compaixão como seu princípio guia, então nós poderemos criar, desenvolver, implementar mudanças que beneficiarão ao meio ambiente e aos seres sencientes tão explorados. Eu fui um canalha durante toda a minha vida. Fui egoísta, cruel, ingrato, e foi difícil trabalhar comigo. Mas aqui mesmo, nessa sala, estão muitas pessoas que me deram uma segunda oportunidade. Aí reside o melhor de nós, da humanidade, quando não desistimos dos outros, para os erros do passado, mas os apoiamos e os guiamos rumo à redenção. Aos 17 anos, meu irmão escreveu um poema que dizia: corre para a salvação, com amor que a paz a seguirá. Essa fala dele teve muito impacto nos Estados Unidos e ainda está repercutindo no mundo todo. E eu quero complementar, deixando para os senhores alguns dados para que as nossas mentes preguiçosas possam pensar. A crise ambiental que nós vivemos hoje, ela tem como um dos grandes culpados os nossos hábitos de consumo, principalmente os alimentares. Nós somos 8 bilhões de indivíduos no planeta, criamos e abatemos 70 bilhões de animais terrestres. Aqui nem vamos falar nos marítimos, que são muito mais. Sua criação requer espaço, terra, água, alimento e energia. E eles deixam dejetos poluentes que são dispersados pelo solo, água e ar. Para alimentar esses animais, para consumo, é usada, em média, 10 vezes mais calorias do que as contidas na sua carne. E vocês sabem por que não nos damos conta disso? Porque nós estamos produzindo com recursos grátis, que são os recursos da terra. Porque se nós tivéssemos que pagar pela matéria-prima, nós não faríamos esse negócio, porque seria um péssimo negócio. Mas como é grátis, nós estamos fazendo esse péssimo negócio e acabando com o nosso planeta. Mais um minuto. Cada caloria de carne necessita área de cultivo 19 vezes maior do que a produção da caloria vegetal. 19. Manter bilhões de animais como estoque vivo de alimento exerce uma pressão sem precedentes sobre todos os ecossistemas do planeta. Só por curiosidade, no Brasil abatemos 5 bilhões e meio de aves, 33 milhões de bovinos e 37 milhões de suínos por ano. Então, eu deixo a pergunta para as nossas mentes preguiçosas. Até quando o planeta aguenta? Quanto eu tenho de tempo? Tenho 20 segundos e mais 30? Então, eu só quero dar a notícia de que aquele vídeo que foi postado no domingo sobre um problema de umas corujinhas que estão sendo presas numa tela lá no Campeche, na Campina, no pier da Campina. Aqui, mais 30 segundos. Já na segunda-feira de manhã, eu já fui atrás, porque eu me preocupo muito com a coruja buraqueira, que está sendo seriamente agredida, e descobrimos que realmente aquilo não é a área de Restinga, tem estudo técnico que mostra que não é. Porém, aquela tela, ela não tem autorização para estar lá. Então, a prefeitura, através já do seu departamento competente, já pediu a imediata